não existe liberdade de expressão absoluta. Isso aí é um entendimento. Qualquer jurista que você sentar para conversar, qualquer jurista minimamente sério, ele vai te dizer, não existe liberdade de expressão absoluta. Você pode se expressar, mas se o que você falou for crime, por exemplo, vou dar um exemplo. O cara fez um comentário racista. Foi na cadeia. Está estipulado no Código Penal que é crime, cara. Aí você vai me dizer que é liberdade de expressão fazer um comentário racista? Ou, por exemplo, defender um partido nazista? Cara, existe o Código Penal. E existe a Constituição. Isso aí quem que tem prioridade? Cara, olha só. Isso aí é majoritário entre praticamente todos os juristas. Não existe liberdade de expressão absoluta. Majoritário. Se a pessoa... Porra, para de falar lorota. Se a pessoa faz um comentário racista, se você, por exemplo, você xingou o Flávio Dino, minha liberdade de expressão, cara, tá estipulado ali. Eu até concordo, cara, olha só, nesse ponto aí, calma, eu até concordo com você, eu acredito que a legislação deveria permitir que a população xingasse um político. Deveria, mas a legislação não permite. Existe o crime de injúria, existe o crime de calúnia, de difamação. Você assume... Está na legislação, cara. Está na legislação, não existe liberdade de expressão absoluta. Eu sei que você gostaria, Monark, você gostaria que existisse a liberdade de expressão absoluta. É a sua opinião, mas você não pode... Monark, não é porque você gostaria que existisse liberdade de expressão absoluta que você pode passar por cima da legislação. Existe o crime de calúnia, existe injúria, difamação, existe racismo, existe uma série de crimes. E se a pessoa cometer, não é liberdade de expressão, cara, é crime. Isso aí é o básico. Isso é o básico que você precisa aprender. É o básico. Eu não desejo ser o mal. Eu gostaria que você entendesse. Para você não cometer essas coisas de novo, cara. Não, fica quieto. Fala, cara, diz aí. Você não pode chamar o Flávio Dino de gordo. Você tá defendendo isso, cara. Você não tem vergonha de ser um escravo. Você entendeu o que eu falei, cara? Você entendeu o que eu falei? Você é escravo. Você não tem vergonha? Você entendeu o que eu falei? Você não tem vergonha? Eu falei, olha só, eu acho que... Você gosta eu acho que nós deveríamos... do Estado para sempre, é isso? Monark, eu acho que nós deveríamos poder... Tu tá defendendo esses caras, velho. Para! Mas o ponto não é esse, cara. O ponto não é esse. Nós estamos falando agora do seu caso. Você xingou o Flávio Dino. Eu acho que as pessoas deveriam poder xingar um político. O político, ele tá ali no poder público e tal. Mas a legislação hoje não permite, cara. No mínimo, se eu não concordo com a legislação... O que você acha do político, cara? Pelo amor de Deus. Porra, mas você não concorda com a legislação, aí você não segue. Tu quer um Brasil escravizando todo mundo, é isso? Cara, é por isso que você tá fugindo de Baracama, cara. É por isso. É porque você... Não, eu não sou, cara, porque eu conheço a legislação. Eu posso ficar com raiva de um cara, eu não vou chegar, eu não vou xingar o Flávio Dino, eu não vou xingar o Alexandre de Moraes. Não fala mal do Flávio Dinozinho. Não fala mal do meu mestre. Oh, não, tem a leizinha do meu mestre. Temos que obedecer aos nossos mestres, porque eu sou um bom escravinho. É isso, cara. Esse é o seu papel, mano. Você tá feliz com isso? Você entendeu o que eu falei? Você não entendeu? Eu tô tentando te explicar até pro seu bem, cara. Até pro seu bem existe uma legislação. Eu posso não concordar, você pode não concordar. Mas não é... Cara, quando a gente vive em sociedade, olha só, a gente vive em sociedade. Nem sempre a gente vai concordar com a lei, cara. Vinícius, nisso você esquece. Quando os caras passam por cima da Constituição, tu não fala nada. Porque você é um escravo, porra. É isso. Monark. Você serve esses caras. Você serve a eles, mano. Eu sirvo a quem, cara? Fala aí pra quem que eu sirvo. Por que eu tô servindo? Justificar o autoritarismo desse bando de vagabundo que tá escravizando o povo brasileiro com a sua ajuda. Cara, eu sou tão importante assim de ajudar os caras. Cara, você é uma peça no tabuleiro deles. Mais um mané pra eles iludir. Mais um otário pra eles controlar, cara. Você não percebe isso? Então, olha só, cara, a maior parte... Você tá defendendo algum princípio ou algum direito, apoiando o Alexandre de Moraes ou me cobrando, porque eu cobrei o Flávio Dino, que é uma figura pública, cara. E você tem... Cara, vamos lá. Você tem vergonha de se chamar de esquerda, cara. A esquerda é quem luta... em teoria, pelos direitos individuais das pessoas, contra o opressor. Direito a partido nazista, direito a racismo. Isso aí a esquerda luta por isso? Estado, mano. Você deveria lutar. A esquerda luta por isso? Em vez de você, cara, a esquerda não luta por isso, cara. Você tá viajando. Eles. Deixa eu tentar te explicar. Eu deixei você desabafar, que de repente você desabafando, você pode me deixar falar um pouco.
essa questão de cultura woke e tudo mais, vamos conversar disso depois, de boa mesmo, trocar uma ideia e tal. Eu não faço parte dessa esquerda identitária. A gente pode trocar uma ideia sobre cultura woke, tradicionalismo e tudo mais. Mas olha só, cara, a gente precisa prestar atenção num ponto central essa ideia sua, cara, de liberdade de expressão extrema, absoluta, porque isso tem consequências, cara. Isso tem consequências. Calma, eu ouvi você falar, não te interrompi. Agora aguenta aí. Cara, eu só tô fazendo... Tô reagindo. Ainda mais você, cara. Você é um cara, é um comunicador. Você tem uma certa importância, você tem umas pessoas que te seguem. Mas não tô falando só no seu caso, tô falando qualquer pessoa que tem um certo alcance. A pessoa, ela tem um alcance, ela consegue falar com 100 mil pessoas. Você tá falando com 100 mil pessoas, você não sabe a capacidade psicológica dessas pessoas. Então, você está falando para uma pessoa, não estou falando você, eu estou falando de uma forma geral, um comunicador, de forma geral, falando com pessoas. Se o cara é um comunicador que ele está incitando, por exemplo, matar pessoas trans, ele em si não matou a pessoa trans. Ele não matou. Mas você consegue entender, Mona, que existe um processo. Ele incitou, e aí pessoas ficaram transtornadas de raiva e cometeram o crime. Então, a coisa, ela não acontece do nada. Por exemplo, esse tio França, você deve ter visto, que foi lá no STF, se explodiu, aquela coisa toda. O cara se matou, ele se explodiu, cara. Esse cara, ele foi completamente contaminado com ideologia de redes sociais. Esse cara, ele participava de tudo quanto é grupo de WhatsApp, de Telegram, depois diante. O cara ficou extremista. Então, a gente nunca sabe, cara, e nós temos que ter responsabilidade, porque nós não sabemos para quem nós estamos falando. Então, quando a pessoa fala para muita gente, ela pode tocar em uma pessoa que realmente seja violenta. Então, agora voltando a essa questão dos nazistas. Quando os nazistas eles começam a defender morte de judeus, morte de comunistas, morte de negros e daí por diante, às vezes o cara que está falando em si, ele não está matando diretamente, mas ele está incitando pessoas para que pessoas façam. Então, esse é um comportamento danoso. E aí entra a questão da liberdade. Porque essas pessoas que serão as vítimas, elas também perderão a sua liberdade, cara. Essas pessoas também sofrerão danos. Então, quando a gente fala de liberdade, não existe liberdade absoluta. Se você, Monark, falar, eu vou ficar pelado e vou parar no meio da rua e vou ficar aqui pelado, sentado aqui. Cara, é a sua vontade de ficar pelado no meio da rua. Beleza. Mas você está atrapalhando o trânsito, você está atrapalhando terceiros. Você consegue entender esse ponto? Então, o pensamento extremado, a partir do momento que coloca pessoas em risco, já deixa de ser só a liberdade de expressão. Eu volto a dizer, não estou falando só de você, estou falando de qualquer pessoa que fale qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de pensamento que seja extremado e que possa levar terceiros a fazer mal a terceiros. E quem julga então, essas pessoas perdem a liberdade também. A pessoa trans, ela não consegue sair na rua. E eu volto a dizer, eu não sou identitário, não sou nada disso. Eu não sou nada disso. Mas eu acho que uma pessoa trans tem o direito, cara, de sair na rua e não morrer, cara. O cara negro, ele tem o direito de sair na rua e o cara não dá um tiro nele, pô. De sair na rua e não morrer, não. Então, mas o que acontece? É um processo. É um processo. Cara, se existem pessoas incitando que as pessoas façam, a sociedade se torna mais perigosa para essas pessoas. Você consegue entender isso? Já que é um comportamento extremamente nocivo para a sociedade, é aí que a legislação entra. A legislação entra para proteger determinadas pessoas. Não é para impedir você, Monark. Você vai dizer, eu não gosto do Lula. Você pode dizer que não gosta do Lula, cara. Você pode dizer, o Flamengo é um time horrível, eu gosto muito do Vasco. Isso eu não posso. Isso não pode. Flamengo não. Eu vou dizer para você, cara. Ó, sua ideia é muito ruim. Eu acho que o Flamengo é melhor. O time do Vasco não é bom. Mas a gente vai ficar ali, nós não estamos causando dano a ninguém. Você vai me dizer, sorvete de morango é muito bom. Eu vou falar, pô, cara, eu prefiro um açaí. Isso são ideias, nós não estamos levando mal a ninguém. Aí agora, quando um cara chega e fala, por exemplo, não estou falando de você, fala que tem que matar uma pessoa trans e começa a incitar que pessoas matem, isso já começa a fazer parte do processo. E essas pessoas começam a ficar em risco. E nós temos que nos preocuparmos com essas pessoas. Então o ponto é esse, cara. É proteger pessoas que possam ser alvo de discursos extremados. E aí você fala, pô, mas e minha liberdade de expressão? Cara, eu acho que a liberdade de expressão para fazer mal a pessoas, a dizer que tem que matar negro, matar comunista, matar judeu e coisa do tipo, esse tipo de liberdade de expressão não pode ser trocado pela liberdade das pessoas que querem andar na rua. As pessoas têm que poder andar nas ruas sem sofrerem violência. E essas pessoas que estão se expressando de forma ruim, pregando ódio, essas pessoas deveriam se conter. Então é aí que entra a legislação, é aí que entra o Estado. Eu não acho que o Estado deva ser autoritário, cara. De verdade mesmo, eu acho que quando você faz uma legislação, nós temos que tomar cuidado.
Na época da ditadura militar, quando você fala de ditadura, cara, isso aí me pega bastante porque eu tive familiares perseguidos pela ditadura. A gente tem que tomar cuidado com o Estado. Ditadura, me pega pra caralho. Então, cara, olha só, vamos lá. Nós temos que prestar atenção quando uma legislação é feita para que a legislação ela não possa ser utilizada por líderes tiranos. No seu caso, você acha que é tirania. A perseguição. No seu caso, você acha que é tirania. Vinícius. Mas são coisas muito simples. Você defendeu, Monark. Você defendeu o Vadinho Supremo. Agora. Deixa eu falar um pouco. Só para finalizar, aí eu passo para você. Tá, vai. Você defendeu, os caras invadiram o STF, meteu o pé na porta e prendeu o Alexandre de Moraes porque você não concorda com o cara. Ele deu um golpe no Estado, cara. O quanto danoso isso é. Olha só, eu fui processado por alguns deputados bolsonaristas. Eu não concordei com a alegação deles, cara. Inclusive, isso é importante eu te dizer. Os deputados bolsonaristas, eles metem processo em todo mundo. Você acha que eles querem liberdade de expressão? Eles metem processo em todo mundo. O Lázaro Rosa, um amigo nosso do PT, ele postou uma reportagem sobre o Flávio Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro prestou queixa contra ele. O cara postou uma reportagem, mano. Uma reportagem. Eu concordo. Só para vocês terem uma ideia como é que o negócio funciona. Você acha que eu vou chegar aqui e vou xingar a juíza do caso? Cara, eu não vou xingar a juíza. É isso que eu tô falando. Tem que ser... Deixa eu falar que você falou um monte de coisa, você não tá me deixando... Vai lá, fala aí. De eu responder. É porque, tipo, vai lá, se você tá argumentando, você quer que eu responda ou quer só argumentar e ficar argumento e acabou? Vai lá. Senão eu deixo você falar. É infinito. Você pode ficar aí. Vai lá, cara.